Oi, pessoal. Olha, quando a gente pensa no Egito Antigo, a primeira coisa que vem na cabeça é, claro, pirâmides, faraós, múmias. Mas sabe, por trás de tudo isso tem uma filosofia muito, mas muito profunda sobre o universo. Hoje, a gente vai entender o motor por trás de toda a mitologia egípcia, essa batalha cósmica que não tem fim entre a ordem e o caos. Então, vamos pensar nisso a fundo. Já imaginou acordar todo santo dia acreditando que a existência do mundo, assim como a gente conhece, depende de uma luta que não para nunca? Pois é, para os antigos egípcios isso não era uma ideia abstrata, uma filosofia distante. Não, não. Era a realidade, a base de tudo que definia a visão de mundo deles. A religião, a sociedade, tudo. E no coração de tudo isso, a gente encontra dois conceitos que são opostos totais. De um lado, você tem Maat. Pensa em Maat como a ordem, a verdade, a justiça, sabe? O jeito certo como as coisas deveriam funcionar. E do outro lado, Isfet. Isfet é o caos, a desordem, a mentira, a força que está o tempo todo tentando, literalmente, desfazer a criação. Para eles, a história do universo era basicamente a história dessa briga sem fim entre os dois. Tá, mas aí fica a pergunta: como é que eles lidavam com essa ameaça constante do caos? Bom, a primeira linha de defesa, a principal, era o divino. Os deuses, para os egípcios, não eram só figuras para a gente rezar e pronto. Não, eles eram os agentes ativos, sabe? A galera responsável por criar e, mais importante, por manter a ordem no universo. E olha que interessante, o próprio ato da criação já é visto como a primeira grande vitória da ordem contra o caos. Pega a história da criação de Heliópolis, que é uma das mais famosas. Ela conta que no começo de tudo só existia Num, que era tipo um oceano cósmico, infinito, um caos total. E o primeiro ato de criação foi o deus Atum que, do meio desse nada, se criou. Ele impôs vontade, impôs uma estrutura onde antes não existia absolutamente nada. E o Atum não parou por aí, não. Ele criou a chamada Enéade, os 9 deuses que são a base do universo. Isso aqui mostra de um jeito genial como os egípcios enxergavam o cosmos. Porque, veja bem, isso não é só uma árvore de família dos deuses, é um projeto de engenharia cósmica. Shu e Tefnut criam o ar e a umidade. Geb e Nut se tornam a terra e o céu. E aí vem Osíris, Ísis, Sete e Néftis para governar a vida, a morte e a civilização. Cada deus é um pilar, segurando a estrutura de Maat para que o caos não derrube tudo. Só que essa luta toda não ficava só lá no plano dos deuses, não. Ela precisava de um representante aqui na Terra. E é aí que entra a figura do faraó. Ele era a ponte, sabe? O elo fundamental entre os deuses e os humanos nessa batalha de todo dia para manter a ordem de pé. E essa frase aqui é, nossa, ela é poderosa porque resume perfeitamente qual era o trabalho do faraó. A função dele não era só, tipo, governar um país. Era uma missão cósmica. O trabalho dele era fazer Maat acontecer, ou seja, trazer justiça e ordem, e ao mesmo tempo aniquilar Isfet, destruir o caos onde quer que ele aparecesse. Ele era, na prática, o sacerdote e o guerreiro número 1 de Maat. E aqui está o ponto central. Quando o faraó ia lá nos templos e fazia os rituais diários, aquilo não era só simbólico, não era teatro. A crença era de que aquelas ações tinham um efeito real, direto, no cosmos. Cada oferenda que ele fazia, cada oração, era um soco na cara do Isfet. Era isso que ajudava a garantir que o sol ia nascer no dia seguinte, que o rio Nilo ia encher na época certa. A estabilidade do mundo dependia disso. É claro que a maior bagunça, a maior manifestação do caos na vida de qualquer um é a morte. É a desordem final, né? E os egípcios, que eram praticamente obcecados pela ordem, bolaram uma solução genial para isso. Vamos ver agora como eles conseguiram levar o conceito de Maat até mesmo para depois da vida. E a peça-chave dessa solução toda era Osíris. E aqui tem um detalhe importante. Ele não era visto como um deus da morte, mas sim como o deus da vida que venceu a morte. É diferente. Como chefe do Duat, o submundo, ele era a promessa de que a morte não era o fim de tudo, mas só uma passagem para uma vida eterna e, claro, ordenada. Ele era a esperança de imortalidade de todo egípcio. E essa jornada para o além era, no fundo, um teste final de Maat. Funcionava assim. Depois da morte, a alma da pessoa era levada para um julgamento. Lá, o coração dela, que era tipo o HD de todas as ações em vida, era pesado numa balança contra a pena da deusa Maat. Se o coração fosse leve, sabe, sem o peso do caos, da injustiça, a pessoa era considerada justa e renasceria para a vida eterna. A ordem, de novo, venceu o caos. Olha, esse sistema todo, com os deuses, o faraó, Osíris, todo mundo trabalhando para manter o universo em equilíbrio, isso durou milênios. Era uma estrutura muito sólida.
Até que um dia, um faraó decidiu que aquilo tudo estava errado e resolveu simplesmente virar a mesa e mudar as regras do jogo. Vamos falar agora da famosa e radical Revolução de Akhenaton. O que o Akhenaton fez foi uma mudança tão radical que era quase impensável para a época. Ele basicamente rejeitou todos os deuses, que eram as ferramentas que os egípcios usavam para lutar contra o caos. No lugar de todos eles, ele colocou um único deus, Aton, o disco do sol que a gente vê no céu. E com isso, o foco mudou da água para o vinho. Em vez daquela preocupação com a vida após a morte, com o julgamento de Osíris, a nova onda era viver na verdade aqui e agora, adorando Aton. Ele estava na prática dizendo que todo aquele sistema de defesa cósmica que existiu por milênios estava errado. E isso foi muito além de uma simples reforma religiosa. Foi um ataque direto à estrutura do universo, pelo menos como os egípcios entendiam. Pensa bem, ao fechar os templos dos deuses antigos e principalmente ao proibir o culto a Osíris, Akhenaton estava na visão do povo simplesmente desmontando todas as defesas do Egito contra o caos. Ele tirou das pessoas a esperança da imortalidade, que sustentou aquela sociedade por séculos. Tá, e no que deu essa revolução toda? O que o resultado disso nos mostra sobre a força que a crença tradicional egípcia realmente tinha? Vamos ver qual foi o destino final dessa tentativa radical de mudança. A resposta da sociedade foi, olha, rápida e esmagadora. Foi só Akhenaton morrer que a religião dele simplesmente desmoronou. O sucessor, o famoso Tutankhamon, ainda bem jovem, foi o responsável por restaurar tudo como era antes. Os deuses antigos voltaram, o culto a Osíris voltou com força total. Isso é a maior prova do quanto aquela visão de mundo, baseada em Maat, estava enraizada na alma do povo. A ideia de um universo sem essa luta diária pela ordem era simplesmente algo que eles não conseguiam aceitar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Será que a ordem poderia existir sem a ameaça do caos? Para os egípcios, a resposta era não. A ordem não era uma coisa parada, estática. Ela precisava do caos para ter um sentido, um propósito. A própria criação do mundo, a manutenção da vida, tudo era definido por essa briga constante. E talvez aí esteja uma lição que atravessa os milênios, vinda direto das areias do Egito. Talvez a verdadeira harmonia não seja a ausência total de conflito, mas sim o equilíbrio que a gente encontra dentro dele.